Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Henrique Assunção e eu estou aqui iniciando neste canal uma série de vídeos falando sobre videogames e geologia, na verdade, em como a geologia é retratada nos jogos de videogames. Então, se você é um geonerd, um geogamer, assim como eu, que gosta desses temas de videogame e de geologia, então esse vídeo vai ser especial para vocês. Então, fique aí, se acomode, que hoje a gente vai falar sobre Assassin's Creed. Então, bora lá, primeira vinheta, Raquel, pode soltar. Assassin's Creed é uma série de jogos desenvolvido pela Ubisoft em que fala sobre a rivalidade existente entre dois grupos secretos, o Credo dos Assassinos e a Ordem dos Templários. Sendo que aqui nesse nosso vídeo a gente não vai falar muito sobre a história e sim sobre a geologia que é retratada no jogo. Lembrando para vocês que Assassin's Creed ele tem uma ótima sacada de fazer com que eventos fictícios eles interagem com eventos históricos que realmente aconteceram. Ou seja, você pode interagir com o seu personagem, com Cleópatra, com Júlio César, isso no caso desse jogo que a gente vai analisar hoje, que é o Assassin's Creed Origins. Então, se você quer saber mais sobre geologia e como essa geologia é retratada nesse jogo, então fica aí que a gente vai falar aqui sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente vai retratar aqui é sobre o mapa. Quando a gente observa esse mapa, a gente pode observar que existe uma área muito grande árida, certo? Ou seja, como a gente está falando do Egito, esse jogo ele se passa no Egito antigo, então você vai ter aí muita área coberta por areia, certo? Muitas dunas, muitos desertos. E o que é interessante a gente observar também é que isso está muito bem representando a realidade, porque a gente sabe que o Egito ele tem 94% de todo o seu território coberto por deserto. Então, agora a gente vai ver, né, no jogo como é representado essas zonas desérticas, essa aridez pelo jogo. Aqui a gente pode observar que o jogo ele traz uma paleta de cores amarelada, avermelhada para representar essa aridez do solo que existe lá no Egito, beleza? A gente pode observar também esse material geológico enquanto ele corre, está subindo aí a poeira, certo? Que é desse solo mais arenoso que a gente tem nessas áreas desérticas. Olha só, também o cavalo subindo. Eu vou pausar aqui, na verdade vou voltar para que a gente possa observar esses elementos. Esse solo mais arenoso, certo? E essa rocha, certo? Que a gente pode observar nessa rocha, provavelmente é uma rocha sedimentar, que tem estratificação. A estratificação, ela é estudada pela estratigrafia de sequência, certo? E ela marca a diferença entre os tempos geológicos e de ambientes geológicos distintos. Vamos imaginar que essa primeira camada ela seja uma camada rica em argila e a segunda camada rica em areia. Ou seja, nessa primeira camada, a energia necessária para se depositar uma camada de argila seria uma energia muito baixa. Já nessa segunda camada, que é feita por areia, ou seja, uma camada arenosa, a gente vai ter uma energia mais alta para poder depositar esse tipo de sedimento. Então, nesse primeiro ambiente, a gente tem aí um ambiente de energia baixa. Nesse segundo ambiente, um ambiente de energia alta, induzindo a gente a pensar que existem dois tempos geológicos aqui de deposição distintos. A primeira, que foi um ambiente calmo, e a segunda, em um ambiente um pouco mais energético. Beleza, então, isso daí quem estuda, como eu falei, é a estratigrafia de sequência, e o nome dessa estratificação é a plano paralelo. Beleza, então a gente tem aqui várias rochas, né, com essa estratificação, plano paralelo, e mais uma vez o cavalo galopando e a poeira subindo. Eu quero pausar aqui para que vocês também possam observar o solo. Olha como o solo ele também está muito bem representado nessa parte aqui, com essas estruturas que a gente chama de gretas de ressecamento. Eu vou voltar, espero que eu consiga pausar no tempo certo dessa vez, para que vocês observem essas estruturas que a gente está chamando aqui de gretas de ressecamento. E quem mora em zonas áridas estão mais familiarizados com essa estrutura aqui, certo? Que ocorre mais em solos argilosos, beleza? Principalmente devido à contração e à retração aí, devido à entrada de água e
e a sua posterior retirada por evaporação. Observe que aqui a gente também tem uma rocha, né, com estratificação plano paralelo. A gente também pode analisar geomorfologicamente essa região aqui que a gente está vendo na tela. A gente tem essa rocha, né, que também tem a estratificação plano paralela, e logo abaixo a gente tem o depósito de talos. Isso tudo aqui é o que a gente chama de depósito de talos. Nesse primeiro momento, nessa primeira área aqui, a gente pode dizer que ela está muito próximo da fonte, e por isso a deposição nessa área ela tem uma energia muito alta, ou seja, provavelmente eu tenho grãos aqui maiores, ou seja, mais pesados. Já aqui embaixo, né, a gente tem uma energia um pouco menor que a primeira, e por isso os grãos eles vão ser um pouco menores que essa primeira área. Já nessa terceira região, a gente pode marcar a terceira região aqui, ela já vai ter a energia muito mais baixa do que a primeira e a segunda, certo? Mais uma vez, só para falar para vocês que é um regime árido, então quem é o agente erosivo e que vai transportar esse material vai ser o vento. Então, esse vai ser o agente principal aqui da nossa história. E essa quarta área, que é a energia muito baixa, que só a argila, ou seja, material muito fino, consegue chegar até aqui, ou seja, a fonte está aqui e ela vai ter que percorrer toda essa área até chegar nessa região de argila. Bacana, né? Então isso daí também está muito bem representado pelo jogo. A gente pode observar aqui no final do cenário que existe muita poeira, e isso já pode indicar para a gente que está acontecendo aí um processo erosivo cujo principal agente é o vento. Certo? Então a gente vai chegar mais perto, a gente vai tentar aproximar aqui dessa região para saber o que está acontecendo. Mais uma vez, as estruturas plano paralelas, observe que a estratificação plano paralela ela vai estar em todas as rochas, certo? E aí a gente vai ver aqui a tempestade de areia se formando, que é justamente por essa tempestade de areia que ocorre aí a migração das dunas, ou seja, o agente erosivo é o vento, e quando o vento ele sopra de uma forma mais forte, com a energia mais forte, a gente vai ter essa migração de uma forma mais intensa, certo? Aqui eu estou entrando nessa área, né, só para ver se eles representaram bem, esse evento geológico. Massa, né? Olha só a areia bacana. Então, agora a gente, já que a gente está falando um pouco de dunas, a gente vai falar sobre dunas. Então aqui a gente tem as dunas, e observem que, apesar de eu ter dunas, a gente tem as rochas representadas pelo esse jogo, na maioria das vezes tem a estratificação plano paralela. E muita gente pode se confundir e falar, dunas não vão gerar um tipo de estratificação diferente? E eu vou falar, sim, a estratificação de uma duna é o que a gente chama de cruzadas de grande porte. Mas aqui neste jogo está representando algumas rochas plano paralela. Por quê? Foi um erro do jogo? Não. Na verdade, porque as rochas que a gente observou que foram plano paralelas, elas se formaram muito antes do tempo que está acontecendo no jogo. Ou seja, em uma época que o ambiente era totalmente diferente do que a gente tem aí no jogo, certo? No caso, os eventos geológicos hoje são controlados pelo vento. Já antigamente, o evento geológico ele era controlado por outra situação. É engraçado a gente perceber também, uma curiosidade aqui para vocês, é que encontraram ossos de baleia no deserto do Egito, indicando que essa região já foi um mar muito tempo atrás. Beleza? Então os eventos geológicos, eles não são estáticos. Beleza, então vamos agora analisar, né? Agora sim, as dunas de uma forma muito legal, por cima. Essa é a águia que acompanha a Baia, que é o personagem principal do jogo, certo? E ela faz essa visão panorâmica da área que a gente se encontra. E eu vou usar ela para que a gente possa observar as dunas e observar o quê? Olha só que legal. A gente tem aqui essas dunas com essa geometria, certo? E dunas que possuem esse tipo de geometria, a gente chama de dunas barcanas, certo? Então a gente tem várias dunas barcanas aqui bem representadas, não sei se vocês estão vendo, certo? E a gente pode até indicar através dessas dunas a direção em que está acontecendo o vento, certo? Então o vento ele está vindo nessa direção aqui. Olha só, bacana, né?
que a gente tem representando nessas dunas. Massa. Eu vou passar aqui mais uma vez para que a gente possa observar essas dunas. E beleza, né? Tá vendo que aqui também está começando a formar, né, uma tempestade de areia, como eu falei, por essas tempestades de areia que as dunas elas migram. Vou limpar a tela. Deserto de Desert. Quem já jogou o jogo e não veio nessa região, essa região é de pós-jogo, eu recomendo muito a vir nessa área, porque essa área tem uma coisa bem bacana que influencia muito na história do jogo, que às vezes as pessoas ficam se passando e não jogam mais o jogo depois que zera. Mais uma vez aqui a Barcana, né, não está muito bem representado, como é um jogo, gente, então algumas coisas não são bem fiéis, né, à realidade. Então fica aí também, mas aqui tá muito bonito, né? A estrutura que eles usaram para representar nossas dunas. Beleza, aqui, olha só, o detalhe que a gente tem nessas dunas, que bacana, né? Parece realmente que eles pegaram uma imagem, né, de satélite e passaram por ela. Bacana, né? Essas estruturas que a gente está vendo de dunas. E eu vou pausar aqui, porque a gente tem essa formação aqui, que pode representar um outro tipo de duna. Provavelmente, isso daqui seja um erro do sistema, né? Um erro que eles fizeram para representar as dunas barcanas. Mas serve para a gente analisar aí e fazer uma referência às dunas blowout, do tipo blowout. Então provavelmente a gente tem aqui essa área circular, uma duna, né, com essa geometria circular, que parece que a gente jogou uma bola pesada aqui no centro. Ou seja, imagine que a gente está pegando uma bola e jogando na areia. Então é como se a areia ela espirrasse do centro para fora, formando aí essa cratera, né, que é formada principalmente pelas bacias de inflação que estão relacionadas, por sua vez, ao lençol freático. Então, muito bacana aqui que a gente tem, né? Essa região com as dunas blowout. Vou passear um pouquinho mais com a minha coruja, com a minha águia. Mais uma vez, se você terminou o jogo, vem aqui nessa região que aí você vai encontrar coisas bem bacanas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro jogo que eu analiso com um olhar geológico. E eu vou fazer mais vídeos sobre esse jogo relacionando a mineração. Vou passar lá nas pirâmides para vocês também observarem coisas interessantes. E sobre argila, certo? Então não percam o nosso próximo vídeo também sobre Assassin's Creed, e eu vou utilizar outros vídeos também, viu gente? Não vai ser só Assassin's Creed, tem outros jogos que fazem referências muito claras à geologia, e eu espero que vocês consigam acompanhar aqui no canal. Então, se vocês gostaram desse vídeo, então deixe seu like, comente, compartilhe com os amigos para que eu possa produzir mais vídeos como esse, beleza? Então, a gente vai ficar por aqui. Abraço!